Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões. Um programa feito com muito carinho para você estudar a Palavra de Deus conosco, para você vir conosco vendo a história da igreja, como a igreja começou, como foram estabelecidos os seus primeiros pilares. No programa de hoje conversaremos sobre isto exatamente, sobre como surgiram os primeiros diáconos. É isto mesmo, tudo que tem na igreja foi o Senhor que estabeleceu de uma forma tremendamente maravilhosa. Vamos ver isto? Deixe seu coração pronto para ouvir a voz de Deus, para ter o entendimento da palavra e da vontade do Senhor. Não saia daí, o programa Os Gideões já começou. Muito bem, talvez você olhe para a igreja hoje e pense, será que sempre foi assim? Um templo, o pastor, o púlpito, a Bíblia, diáconos, e sempre foi assim essa estrutura que a igreja teve? Bem, nós vamos ver aqui nas Escrituras como foi que a igreja foi sendo estabelecida, organizada como nós temos nos nossos dias. Nós vamos ver que eles se reuniam, os primeiros discípulos se reuniam nas casas e todos os dias eles iam ao templo estudar a palavra de Deus, orar, buscar a face do Senhor. Mas a igreja foi tendo algumas necessidades com o decorrer dos dias. Vamos ver? Abra sua Bíblia em Atos capítulo 7 e vamos ver como surgiram os primeiros diáconos. Diz assim: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito da Antioquia. Apresentaram-se diante dos apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Bem, a necessidade dos diáconos na igreja surgiu por um problema, surgiu por uma necessidade da igreja. O crescimento traz os seus problemas, traz as suas necessidades. A igreja já começou com 3.000, passou para 5.000 e agora a igreja continuava crescendo, se multiplicando. Os familiares iam recebendo Jesus, os vizinhos, os colegas de trabalho e vinham para a igreja e ali estavam. E aconteceu que as viúvas, diz aqui que as viúvas dos helenistas, elas não estavam recebendo a porção de acordo com as viúvas judias, as viúvas dos hebreus. E então ficou aquele zum, aquela insatisfação, porque eles vendiam o que tinham, traziam dinheiro, com o dinheiro se compravam, vamos dizer entre aspas, cestas básicas para distribuir.
E aconteceu que havia um grupo de helenistas, ou seja, helenistas são gregos. Helenistas eram um grupo de pessoas de outras nações que receberam Cristo como Senhor e Salvador, que receberam a palavra de Deus, que se converteram e ali estavam na igreja, como membros da igreja. Mas estas viúvas dos helenistas não estavam recebendo a porção diária conforme as viúvas dos hebreus. Então, aquela indisposição precisava ser resolvida. Aquele problema precisava de ter uma solução. E a solução veio através da oração. Os discípulos, então, convocaram a comunidade dos discípulos todos e disseram: olha, não dá para a gente, nós que somos os apóstolos, não dá para a gente fazer este trabalho de servir às mesas, de repartir as coisas entre os membros da igreja. Nós precisamos de nos dedicar à oração e à palavra. Precisamos de ter tempo para a palavra de Deus, tempo para estudar as Escrituras, precisamos de tempo para orar. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos escolher algumas pessoas, vamos escolher alguns homens que sejam cheios do Espírito Santo e estejam cheios de sabedoria. Era preciso sabedoria para exercer o diaconato. Diácono, essa palavra vem de serviço, é um servo. Diácono é um servo, é aquele que vai servir às mesas, é aquele que vai pôr o alimento, é o diácono. Então os apóstolos disseram, nós precisamos de estar ligados com a palavra e com a oração. Orar pelas pessoas que precisam de oração, que estão aí nos pedindo. Orar pela nação, orar pelo crescimento do Evangelho, orar. Nós vamos nos dedicar à oração e vamos nos dedicar também à palavra, estudar a palavra, pregar a palavra. Eles deveriam estar assim, bem cheios do Espírito Santo para estarem pregando a palavra de Deus. E então separaram 7 homens. 7 homens de boa reputação. 7 homens cheios do Espírito Santo. 7 homens cheios de sabedoria. E a Bíblia nos diz os seus nomes. Foram eles escolhidos ou foram eleitos. Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. Estes 7 homens, junto com Estevão, eles foram eleitos diáconos. Foram eleitos servos para a igreja, para servirem às mesas. Nós sabemos com o passar do tempo quanta coisa, quanta tarefa para os diáconos, mas a tarefa deles básica é servir. Servir às mesas, servir para a ceia, preparar a ceia, este memorial lembrando a morte do Senhor até que Ele venha. É trabalho do diácono recebendo as pessoas que estão entrando na igreja, receber um a um, com a paz do Senhor, com aquele cumprimento, com alegria, com a presença do Senhor. Então, receber as pessoas, trabalho e tarefa dos diáconos. Além disso, como está escrito aqui, esta parte de ação social, de ver aqueles irmãos que estão necessitados, aqueles que precisam de uma cesta básica, aqueles que estão precisando de ter as suas contas pagas. Então, o diácono ficou com essa tarefa de cuidar dos irmãos, da parte prática do amor. E os discípulos disseram, olha, nós precisamos deles, precisamos destes homens. E diz aqui, apresentaram-se estes 7 perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. O fato de impor as mãos é transferir autoridade.
é conceder autoridade para cumprir o mandato, o propósito do Senhor. A oração com imposição de mãos. Impuseram sobre eles as mãos e eles receberam esta autoridade para serem diáconos. Assim nasceram os diáconos na igreja, há 2000 anos atrás, por uma necessidade, por causa de problemas que advieram do crescimento da igreja. A igreja crescer é muito bom. Tem pessoas que dizem assim, mas a igreja no início era pequena, não tinha igreja grande, toda igreja era pequena. Você acha que é pequena uma igreja que no seu primeiro culto já tem 3.000 batismos? 3.000 pessoas, bem grande, não é? Logo esse número passou para 5.000 e esse número foi só se multiplicando. Assim nasceu a igreja, com toda a força. E a igreja também nasceu com seus diáconos, homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para distribuírem os alimentos, para atenderem os necessitados, para atenderem às necessidades das pessoas na igreja. Ali foram instituídos os diáconos, 7 diáconos, escolhidos pela comunidade, elegidos pela comunidade, mas escolhidos por Deus, por Deus. Você sabia que você também é escolhido pelo Senhor e que na igreja há ministérios que você deve exercer a sua função na igreja? Vamos orar por isso? Feche seus olhos, curve a sua fronte. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eu quero te servir de todo o coração. Eu quero encontrar o meu lugar no corpo de Cristo. Eu me entrego a Ti, Senhor, agora. Te entrego minha vida, meu corpo, alma e espírito, com tudo que sou, com tudo que tenho, para estar na Tua presença e fazer a Tua vontade. Recebe-me, Senhor, e ajuda-me para que eu possa cumprir a Tua vontade com alegria em todos os dias da minha vida. Eu me entrego a Ti, hoje e para sempre. Amém. Amém. Oramos também, Senhor, pelas pessoas que estão assistindo a este programa e estão necessitadas de uma bênção de cura, uma bênção de libertação, a bênção da Tua presença e da Tua palavra. Que o Senhor fale a cada coração e derrame da Tua unção sobre cada um. Nós oramos crendo, porque o Senhor é bom, Tua misericórdia dura para sempre. Nós cremos em Ti e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.